Hoje é dia de unboxing e análise internacional aqui no canal, já que eu fiz uma compra na Unisport Store da Dinamarca. É uma loja que eu já conheço, eu já comprei, mas em outra situação. Quando eu comprei lá pela primeira vez, eu mandei entregar diretamente na Alemanha e depois eu recebi o produto para uma pessoa que trouxe para mim para o Brasil, então eu não paguei nenhum imposto. Dessa vez a situação foi bem diferente, mas eu vou falar melhor sobre preço, taxas, importação no final do vídeo. Bora pro unboxing e mostrar para vocês qual chuteira que eu peguei. O primeiro ponto positivo aqui é o envio em caixa dupla, que é algo que as lojas aqui no Brasil deveriam fazer, principalmente com edições limitadas, com edições especiais. Normalmente eu recebo, vocês já viram aqui diversas vezes em unboxing eu recebendo caixas danificadas de edições limitadas, porque simplesmente a marca ou a loja economiza uma caixa extra, coisa que o Unisport não faz. Então aqui a caixa está intacta. Chuteirinha da Puma. O modelo vem na tradicional caixa vermelha dos modelos profissionais, porque essa aqui é a Ultra Ultimate Pro Cage, aqui está como Ultra Ultimate Cage, então aqui é a versão profissional para Society, com a minha numeração regular, que é o tamanho que não é vendido aqui no Brasil. Eu falei diversas vezes aqui no canal e continuarei repetindo até a Puma mudar essa situação, que eu acho realmente inacreditável. Então aqui é um modelo com tamanho brasileiro 40,5, americano 9,5 com 27,5 cm. E como eu sempre falei aqui no canal, por que eu fico tão bravo de não ver esse tamanho sendo vendido aqui no Brasil? A Puma deixa de vender a mesma numeração, que é uma das numerações mais vendidas no país, se não for a numeração mais vendida do país, das principais concorrentes. Então todas as outras marcas têm o 9,5 com 27,5 e a Puma não tem. Então eu tenho a opção do 40 ou do 41, que equivale ao 42 da maioria das concorrentes. Então eu peguei esse modelo com esse tamanho, porque como vocês viram recentemente no comparativo da Puma Ultra Match, tanto a versão com cadarço e sem, eu tive que testar o modelo com tamanho 41 e sobrou muito na frente. Então bora conferir a Ultra Ultimate Cage. Aqui o modelo é embalado numa seda dupla, sem nenhum detalhe. Seda branquinha mesmo, padrão. Peguei um esquema de cores que estava na promoção e que eu achei muito bonito, que é esse predominantemente azul royal, com detalhes em branco e alguns detalhes em verde fluorescente. Gostei bastante mesmo, achei muito bonita. Então vamos ver se ela ficou bem parecida mesmo com a Ultimate de campo ou se não é tão parecida assim. E mesmo sendo a versão profissional para Society, nenhum acessório, nem bag, nem calçadeira, absolutamente nada. Apenas a chuteira na caixa. E repito, gostei muito desse esquema de cores. Belíssima mesmo. Gosto muito de chuteiras azuis, principalmente nessa tonalidade, com detalhes em branco e verde, ficou ainda mais bonita. Gostei demais mesmo. Assim como acontece na versão profissional de campo, que eu já fiz teste aqui no canal, o modelo também conta com o cabedal Ultra Weave, que é um cabedal de base têxtil revestida por uma camada de material sintético. Como vocês viram no teste da Ultimate de campo, eu achei o toque do cabedal bem plástico e ele não melhorou com o uso. Já estou achando o cabedal dessa versão para Society bem mais maleável, bem mais macio, não tem aquele toque tão plástico quanto a Ultimate de campo, o que me faz crer que esse aqui não é exatamente o mesmo cabedal da Ultimate. Eu ainda não tive contato com a Puma Ultra Pro, que é a versão semi-profissional de campo, mas eu acredito que esse cabedal seja mais próximo da Puma Pro do que o da Puma Ultimate. A primeira impressão que eu tive aqui, que apesar de ser um cabedal mais macio, mais maleável, eu acredito que esse cabedal seja um pouco mais grosso que o da Ultimate. Mas se entregar uma boa sensibilidade ao toque na bola não tem problema, porque como eu falei no teste da Ultimate de campo, eu realmente gostei mais do toque do cabedal da geração anterior. Achei o atual bem plástico e esse aqui não apresenta esse toque plástico. Vocês nem escutam aquele barulho de plástico rígido como aconteceu na versão Ultimate de campo. Então a primeira impressão desse cabedal, que é feito de uma peça única, de material têxtil revestido, a única costura é essa aqui do calcanhar, é um cabedal bem simples mesmo, eu gostei bastante do toque. Ele também conta com a tecnologia Power Tape, que fica nessa área verde onde vocês estão vendo aqui. Então se seguir o mesmo padrão da Ultimate FG, ele vai garantir uma compressão muito boa aqui no peito do pé, obviamente em conjunto com o colar em knit e em conjunto com o ajuste lateral do modelo, que eu também achei muito bom na versão Match. Então veremos como que vai ser o ajuste aqui, mas pelo menos o toque inicial do cabedal me agradou bastante.
espero que seja mais confortável também. Já em relação ao colar em Evonit, eu achei bem parecido com a Ultimate de campo, então é um knit mais firme, ele tem pouca elasticidade aqui na parte frontal, justamente para garantir essa compressão mais firme aqui no peito do pé, diferente de outras gerações da Puma Ultra, mas mesmo assim é um knit de ótima qualidade para uma chuteira profissional para society. A Puma tenta deixar o modelo mais próximo da versão de campo, apesar de ter algumas diferenças, é bem parecido. Seguindo o padrão, o modelo tem um revestimento interno feito com uma camurça sintética, tem bastante acolchoamento aqui e pelo menos na versão de campo ficou muito mais confortável do que a geração anterior, que causava alguns pontos de pressão. Esse modelo continua contando com um contraforte mais firme, diferente da versão de campo que tem um contraforte um pouco mais baixo. Esse aqui é bem mais rígido, principalmente aqui na parte superior, então ficar de olho para ver se não vai ter nenhum ponto de pressão. Me preocupa um pouquinho esse colar, principalmente aqui na parte do tendão de Aquiles, bem mais alto. Então veremos como vai ser o ajuste, mas aparentemente o revestimento interno aqui do calcanhar vai entregar um nível de conforto muito bom. Confirmando minha suspeita que a versão Ultimate para Society é mais parecida com a Pro de campo, a palmilha confirma isso. Ela continua sendo feita com a palmilha de EVA, mais densa aqui no calcanhar, mas bem mais fininha e mais distorcida, principalmente aqui na parte frontal, diferente da versão de campo, não é exatamente a mesma palmilha. E o revestimento da palmilha, apesar de contar em tese com a tecnologia Nano Grip, não entrega o mesmo grip da palmilha da Ultimate. Então é uma palmilha diferente no nível de uma Pro. Veremos em campo como vai ficar, mas assim, não entrega aquele mesmo grip mais pegajoso da Nano Grip que eu já elogiei tanto aqui no canal. Então é uma palmilha diferente. Então eu acredito que essa Ultimate para Society fique mais próximo mesmo da versão Pro de campo. Mesmo assim, ainda é uma palmilha de boa qualidade, melhor do que algumas de suas principais concorrentes. E seguindo o padrão da marca, a palmilha de montagem tem um acabamento impecável. Então, caso você precise utilizar um modelo como esse sem as palmilhas, ou prefira utilizar sem as palmilhas, acabamento perfeito. Passando para a combinação de entressola e solado, nenhuma novidade, exatamente a mesma combinação que é utilizada na Puma Ultra Match. Então ela conta com essa configuração de travas formada apenas por travas Chevron. São travas com altura de média para baixa, que funcionam muito bem em gramado sintético, mesmo tendo esse formato, que em tese é uma tração mais agressiva, eu achei bem confortável para gramados sintéticos. No gramado natural funciona bem no gramado seco e baixo. No gramado natural deixou a desejar, não funcionou tão bem assim, principalmente com ele mais alto ou molhado. É um solado um pouco mais firme, aqui no médio pé, mais flexível apenas na parte frontal. E para um modelo de Society, ele não tem a mesma resposta da versão de campo, mas poderia ser considerado uma placa até responsiva, já que estamos falando de um Speed Boot. A entressola segue o mesmo padrão, ela é mais espessa aqui na área medial, chegando até o calcanhar, mas ela fica mais concentrada mesmo aqui no calcanhar. Então, com ela em mãos, você tem um toque bem suave, um toque bem macio, mas em campo não é nada espetacular. É uma entressola em EVA bem comum mesmo, que para um Speed Boot intermediária funciona muito bem, mas para um Speed Boot profissional como essa aqui, eu realmente esperava que tivesse uma tecnologia de absorção de impacto superior. Acredito que vai entregar um bom conforto para um Speed Boot, mas para uma chuteira profissional, a Puma poderia ter investido em uma tecnologia melhor na entressola. Com tamanho brasileiro 40,5, a Puma Ultra Ultimate Procade pesa 260 gramas. Já a Puma Ultra Match TT, com tamanho brasileiro 41, pesa 274 gramas. Acredito que a Match com tamanho 40,5 seria de 4 a 5 gramas mais pesada do que a Ultimate. Então os dois modelos ficariam ali na mesma faixa de peso. Não é um peso ruim, mas para um Speed Boot profissional eu esperava que fosse ainda mais leve. Como eu já suspeitava para calçar a Ultra Ultimate TT, foi bem difícil sem uma calçadeira, até dá para calçar, mas com bastante dificuldade, justamente por conta desse knit muito mais compressivo aqui no peito do pé. É um knit bem mais firme mesmo. Com a calçadeira ficou muito mais fácil, então eu acredito que esse deveria ser um acessório que a Puma deveria colocar na caixa do modelo, principalmente por ser uma chuteira profissional. Com os pés dentro dela, eu gostei muito do ajuste do cabedal Ultra Weave dessa versão para Society, que de fato é diferente da versão de campo. O ajuste é excelente nas laterais, no comprimento,
Só que eu senti pontos de pressão no calcanhar, que não aconteceu com a versão profissional de campo. Essa estrutura do contraforte é mais rígida na versão ProSociety e isso acabou interferindo no conforto. Eu senti pontos de pressão nos dois calcanhares inicialmente, veremos como que será o desempenho em campo, mas eu acredito que pelo menos nas primeiras horas de uso, provavelmente eu terei que remover a palmilha para tentar diminuir esse ponto de pressão no calcanhar, porque incomodou bastante. No restante do cabedal o ajuste está perfeito e muito confortável. Posso falar que pelo menos nessa primeira impressão eu gostei muito mais do toque da Ultimate de Society do que a Ultimate de campo. Realmente achei esse cabedal mais macio, mais confortável e eu ainda acredito que ele pode melhorar com o uso. Estou curioso para levar o modelo para campo, começar os testes, porque eu acredito que a sensibilidade ao toque na bola com ele, principalmente com a minha numeração certinha, vai ser ainda melhor. Com ela nos pés, eu fiquei com a sensação que essa entressola pode ser ligeiramente mais responsiva do que aquela da Match, mas talvez seja só uma impressão. Eu vou comparar os dois modelos com as duas nos pés e aí eu volto a falar desse ponto no teste em campo. O solado eu tenho certeza que não teve nenhuma alteração. Esse par tem um tamanho brasileiro 40,5, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Minha numeração regular e tamanho que normalmente eu utilizo para chuteiras da Puma. É difícil falar normalmente porque nos últimos modelos da Puma que eu testei, que eu analisei, as formas estão completamente diferentes. Não tem existido um padrão nem mesmo dentro da mesma linha. Então alguns modelos como a Puma King, por exemplo, com a Ultimate eu tenho que usar 41, com a Pro 40,5, com a Match 41, com a Puma Ultra Ultimate de campo, o tamanho 41 funcionou muito bem. Já a versão Match para Society já ficou muito grande com o tamanho 41. Agora, aqui na Ultimate TT, a versão profissional para Society, realmente tem que ser o 40,5. O ajuste no comprimento e na largura ficou excelente, posso falar que perfeito. Então, caso você tenha a oportunidade de importar esse modelo, eu recomendo numeração regular. Pode pegar o tamanho que você está acostumado a utilizar com chuteiras da Puma. No meu caso, o 40,5 que nunca está disponível no Brasil, uma pena. Mas mesmo com esse ajuste excelente, eu vou ter que observar o ajuste do calcanhar no teste em campo, já que inicialmente causou muitos pontos de pressão. Como as versões profissionais para Society da Puma não são vendidas no Brasil, eu não faço ideia de qual seria o preço dela por aqui. Talvez R$ 999,99, R$ 1.199,99, que é o preço de uma Pro atualmente, realmente não sei. Então vou pegar minha colinha aqui e vou ler para vocês tudo que eu paguei. Preço que eu paguei na chuteira, no frete, em impostos, para facilitar essa conta. Para começar, eu peguei o modelo em uma ótima promoção, já que o preço cheio dela era de 117 euros, equivalente a R$ 665,92, mas eu acabei pagando 47 euros, que é equivalente a R$ 267,62. Então eu não compraria nem a Ultra Play aqui no Brasil com esse valor. De frete eu paguei 25 euros, que é equivalente a R$ 142,29, que é um valor bem salgado. E de IOF eu paguei R$ 18,47. Então totalizando aqui R$ 428,38. Esse no valor do produto e do frete. E agora começa a parte que me deixou bem. Depois que o modelo chegou aqui no Brasil, e chegou bem rápido, em 10 dias já estava aqui e em mais 2 dias foi entregue para mim, então totalizando aí 12 dias ao todo na entrega. Achei razoável, achei bem ok. Eu não vou poder falar o nome da empresa que fez o frete, mas eu vou tentar entrar com algum recurso para ver se eu, pelo menos uma taxa aqui eu consigo recuperar, porque vocês vão entender daqui a pouco. Pagando de imposto de importação, que é 60% do valor que eu paguei R$ 242,42, ou seja, quase o preço da chuteira. De ICMS aqui em São Paulo, já que eu recebi o modelo aqui em Sorocaba, mais 17%, R$ 132,40. Aí a empresa que me cobrou 25 euros de frete, me cobrou mais uma taxa aqui no Brasil de R$ 125,67, segundo eles de serviço. Mas se eu paguei o frete, por que vocês vão me cobrar outra taxa aqui no país? Não dá para entender. E ainda me cobraram um custo de R$ 11,37 pelo armazenamento do produto no estoque. Se eu paguei o frete, isso aí deveria estar tudo incluso. Então, no fim das contas, eu paguei R$ 511,87 de taxas, impostos e frete duplicado, mais R$ 428,38 do produto, do frete e do IOF, totalizando R$ 940,25. Dessa vez eu nem vou esperar chegar no teste em campo para falar sobre preço e custo-benefício.
Se esse valor tivesse morrido no preço da chuteira, do frete, que seja do imposto de importação, eu ia falar, ok, mas eu paguei frete dobrado, custo para a transportadora dobrado, ainda tem mais imposto de importação e imposto estadual. Então, infelizmente, esse é o Brasil. Se quiser importar, já tem que fazer essa conta. Já fica sabendo que é melhor fazer a conta que você vai pagar o preço cheio e ter a surpresa de talvez não ser tributado. Como essa empresa que fez o frete para mim é courrier, dificilmente não vai ter imposto de importação. Chega muito mais rápido, a liberação na alfândega é muito mais rápida, quase que automática, mas você tem que pagar esses custos adicionais. Se você faz a compra e envia pelo correio tradicional, método convencional, você pode ter a sorte de não ser tributado, como aconteceu naquela Mercurial Superfly 9 do Mbappé, de futsal, que eu não fui tributado, então ela passou com um preço excelente. Nesse caso aqui, eu paguei mais de taxa e imposto do que no valor do produto. Então, para mim não faz sentido, mas eu consigo criar conteúdo com isso. Então, se você é um consumidor comum, não recomendo que você compre. A loja é de total confiança, excelente, uma das melhores do mundo, mas você tem que fazer a conta e ver se vai valer a pena. Eu falei aqui que eu acho que esse modelo custaria na média de R$ 999 aqui no Brasil. Então, se fosse esse preço, eu teria pagado pouca coisa a menos. E se eu tivesse comprado o mesmo produto aqui no Brasil, chegaria muito mais rápido. Então, assim, sinceramente, para fazer importação tem que ser de um produto como esse, que não é vendido aqui. Você tem que ter muita vontade de testar, muita curiosidade para testar, que era o meu caso, mas ainda assim eu acho que não valeu a pena. Acho que se fosse para pagar uma taxa absurda como eu paguei, com frete duplicado, por exemplo, teria comprado um modelo muito mais raro, muito mais difícil de ser encontrado aqui. Até porque, apesar de ter visto muito mais pontos positivos do que negativos no modelo, não é uma chuteira que me empolgou até agora. Veremos depois do teste em campo. Talvez eu tenha que reavaliar alguns pontos, mas a primeira impressão foi boa por um lado, mas eu esperava mais por outro. Em resumo, quer comprar na Unisport? Recomendo demais a loja, excelente, produtos originais de excelente qualidade. E dependendo da promoção, você vai conseguir pegar muita coisa boa com um preço bem acessível. O problema está no envio, que vai ser por courrier, então você pode preparar para pagar taxas absurdas aqui no Brasil. Mas bora para o campo fazer todos os testes e voltar aqui e reavaliar alguns pontos. O que você achou dessa análise inicial da Puma Ultra Ultimate Pro Cage? Se já utilizou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. E se tiver alguma dúvida, basta deixar a pergunta aqui também. E lembrando que o Camisas e Chuteiras agora tem um clube de membros aqui no YouTube. A assinatura custa apenas R$ 1,99 por mês e você terá vários benefícios. Basta clicar aqui no link para conferir. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!